Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Que alegria estarmos reunidos mais uma vez em um culto de adoração ao nosso Senhor Jesus, né? E hoje nós vamos continuar estudando sobre as parábolas. Você lembra o que é uma parábola? Uma parábola é uma pequena história, uma pequena ilustração que nos traz um ensinamento, que serve para a gente aprender melhor algum ensinamento. E Jesus, ele nos ensinava através das parábolas, como a gente já está estudando, né? E hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre a parábola da casa construída sobre a rocha. Você já leu sobre essa história? Se você já leu, a gente vai relembrar, e se você não leu, a gente vai aprender juntos, combinado? Primeiramente, a gente vai pegar a nossa Bíblia. A gente vai ler primeiro Mateus 7, do 24 ao 27. Eu tô com a minha Bíblia aqui, ó. O que diz a palavra do Senhor? Diz assim, ó. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Na história contada por Jesus, a gente viu que tem duas casas. Uma que foi construída sobre a rocha e uma outra que foi construída sobre a areia. Bom, e o que representam essas casas? Essas casas representam a nossa vida. Primeiro, Jesus conta sobre a casa que foi construída sobre a rocha. Provavelmente ela foi construída num dia que tinha sol, né? Mas nem todo dia é dia de sol. E o que aconteceu depois? Então, a casa estava lá bonitinha, construída sobre a rocha. E o que Jesus contou pra gente? Que veio a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos. Mas o que aconteceu com essa casa? Ela não caiu. E por quê? Porque o alicerce dela, a base dela, está fincada aqui, está firmada sobre a rocha. A rocha é sólida, então pode vir chuva, pode vir vento, pode transbordar os rios, que a casa vai permanecer em pé. Depois, Jesus contou sobre a casa que foi construída sobre a areia. Estão vendo a areia aqui? A areia é molinha, né? Ela não é firme que nem a rocha. E o que aconteceu? Da mesma forma que aconteceu com a casa construída sobre a rocha, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos. E o que aconteceu com essa casa? Depois de tudo isso, como ela estava com a base na areia, ela foi afundando, afundando e caiu a casa. O que a gente pode aprender com isso, né? Primeiro, que essas casas representam, como a gente já falou, os nossos corações. E você, desde pequeno, já pode escolher se você quer construir a sua casa sobre a rocha ou sobre a areia. E o que significam essas chuvas, esses ventos, esse rio transbordando? Significam as dificuldades que a gente passa na nossa vida, né? A gente viu que as duas casinhas passaram pelas mesmas dificuldades. O vento, a chuva, o rio transbordando. Mas apenas uma casinha caiu. E foi qual? A que estava com a base sobre a areia. Por quê? A areia não é firme como a rocha. Construir uma casa sobre a areia
significa viver uma vida sem Deus. É uma vida triste, vazia, sem esperança. Quem constrói a sua casa sobre areia, constrói a sua casa no mundo. Acredita que o amor acaba. Essa pessoa também não gosta de perdoar e não quer compartilhar nada com ninguém. Tudo diferente do que Jesus nos ensinou. Já construir a sua casa sobre a rocha que é Jesus significa viver uma vida cheia da presença de Deus, com muita esperança e alegria. Quem constrói a sua casa sobre a rocha edifica a sua vida em Cristo. Acredita que o amor jamais acaba. Gosta de perdoar porque assim Jesus nos ensinou. Perdoar até 70 vezes 7, hein? E gosta de compartilhar o que Jesus nos entregou. Nós somos gratos por tudo que Deus nos dá. Isso significa que nós não vamos passar por dificuldades? De jeito nenhum. A gente viu que a casinha sobre a rocha também enfrentou a chuva e todas as outras dificuldades que a casinha sobre a areia também enfrentou. A diferença foi que a casinha que foi firmada sobre a rocha, ela não balançou, ela não caiu, ela permaneceu ali, firme sobre a rocha, que é Jesus. É o Senhor que nos sustenta e Ele nos ajuda a passar sobre os momentos de dificuldade, até porque a gente entende que tudo que acontece é para a glória de Deus, não é mesmo? A gente viu também que nem todo dia é dia de sol, né? Aquele dia alegre. Existem dias que a gente pode enfrentar a chuva e muitos problemas, mas que a gente sempre escolha edificar a nossa casa, que é a nossa vida, na rocha, que é Cristo. Faz toda a diferença colocar Jesus no centro do seu coração. Você está disposto a fazer isso comigo? Eu já escolhi construir a minha casa sobre a rocha e colocar Jesus ali, dentro do meu coração. Vamos fazer isso? Então vamos recapitular? A criança salva, ela escolhe construir a sua casa sobre a rocha que é Cristo, né? A sua casa significa a sua vida. É Jesus que nos sustenta, né? E quando a gente escolhe edificar a nossa casa sobre a rocha, a gente coloca Jesus no centro da nossa vida, no centro do nosso coração. Isso é escolher que Jesus sustente a nossa vida. Significa encontrar em Jesus um lugar seguro. Então, nada de escolher construir a sua casa sobre a areia. Sabe por quê? Sem alicerce, a sua casa vai balançar, balançar, balançar até cair. Você vai viver sem esperança. Então, a gente não quer isso, né? A gente quer viver para a glória de Deus. E a gente só vai conseguir isso construindo a nossa casa sobre a rocha, como a gente já aprendeu. E aí, crianças, gostaram da história de hoje? A palavra do Senhor é tão legal, né? A gente aprende tantas coisas e é por isso que a gente não pode perder nenhum culto. Mas mais do que isso, a gente tem que buscar a palavra do Senhor mesmo fora do culto, né? E buscar praticar o que a gente aprendeu. Você consegue contar essa parábola para algum coleguinha ou para sua família? É muito importante a gente contar para todo mundo, para que todo mundo tenha vontade e o desejo de construir a sua casa sobre a rocha, para que quando vier o dia mau, a gente tenha sabedoria para enfrentar com Cristo, edificando a nossa vida sobre a rocha que é Jesus. E aí, vamos compartilhar essa maravilha para todo mundo? Eu te convido a fazer isso. Mas agora a gente vai fazer uma oração de agradecimento ao Senhor. Vamos lá, vamos juntar as nossas mãos e orar a Deus. Senhor Deus, obrigada, Pai, por este momento em que estamos reunidos no nome do Senhor. Obrigada, Pai, porque nós podemos aprender a cada dia um pouquinho mais do Senhor, da Tua palavra, de todos esses ensinamentos preciosos que o Senhor nos deixou. Senhor, que a nossa casa sempre esteja construída sobre a rocha que é o Senhor, Deus. O Senhor é a nossa força e que a nossa escolha seja sempre colocar o Senhor como centro das nossas vidas.
Deus, nós apresentamos a cada criança que está participando deste culto e orando conosco. Mas nós apresentamos também todas as crianças, Pai, que ainda não foram alcançadas pelo Teu amor. Senhor, que elas possam, Senhor, aprender de Ti, Senhor, que elas possam ter acesso à Tua palavra e escolher edificar a casa sobre a rocha, Senhor, para que quando vier o dia mau, o Senhor esteja com ela e para que em tudo o Senhor seja glorificado. Deus, nós te damos graças e te agradecemos por tudo, no nome do Senhor Jesus. Amém. Até a próxima, crianças!